Olá! Vamos continuar a correção da apostila de razão. Se você não viu a primeira aula, dá uma olhadinha lá para você entender o conceito, ver as questões mais básicas que foram resolvidas no início, para entender o processo que nós vamos usar agora. Vamos continuar resolvendo as questões do Enem. Questão 5. Começando sempre pela pergunta. Muito importante você sempre começar pela pergunta, porque você já vai para o texto sabendo exatamente o que você quer, eliminando aquilo que é desnecessário. E não adianta você ler a questão inteira, porque vai chegar lá no final, não sabe o que leu no começo. Então tem que ler a pergunta, sintetizar a pergunta, saber exatamente o que você precisa. Aí você vai para o texto, lê cada pedacinho, cada ponto, você para, sintetiza as informações, tira a informação quantitativa. Quando chegar no final do texto, já tem o texto todo resumido. Preste atenção nessa dica, é muito importante. Começando pela pergunta: qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Resumo da nossa pergunta. O que ele quer? A razão. Quando o cara pede uma razão, você sempre tem que pensar em uma fração. Vamos ver a ordem pedida. Razão entre o diâmetro aproximado do olho humano e o diâmetro do espelho. Então, resumindo a nossa pergunta, razão entre o diâmetro do olho e o diâmetro do espelho. Vou buscar isso lá no texto. No Monte do Cerro Amazônia, do deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o telescópio europeu extremamente grande. Alguma informação quantitativa até aqui? Não, foi o que eu falei. Então, vamos marcar aqui o pedacinho do texto que nós já lemos. Chegamos até aqui. Nenhuma informação quantitativa, descartamos esse pedacinho, só está explicando a situação. O LT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, uma hora do mundo voltado para o céu. Parei aqui, sintetizei esse pedacinho. Informação importante? Exatamente o que a gente já sabe que é o diâmetro do olho. Então, 42 metros é o diâmetro. Ao ler esse texto na sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1. Parei aqui. Informação quantitativa desse pedacinho? O diâmetro do olho mede 2,1, exatamente o que a gente quer. Então, daí você vê a importância de você ler a pergunta, você já vai sabendo o que você quer. Então, quando você vem lendo, você já vem sintetizando o que você está lendo, sabendo o que você precisa. Substituindo esses valores na nossa razão, ficamos assim. Observa que aqui os dois estão falando da mesma medida, o diâmetro. Então, precisamos que os dois estejam na mesma unidade de medida. Logo, teremos que fazer uma transformação. Para fazer essa transformação, a gente tem que buscar aquela tabelinha. Não pode esquecer a ordem da tabelinha, você tem que saber essa transformação, senão você não faz muitas questões. Temos aqui que para transformar de metro para centímetro, deslocamos duas casas. De centímetro para metro também. Aqui a gente tem que perceber para que nós vamos transformar. Joga tudo para centímetro ou joga tudo para metro. Aí vai de como você está vendo as opções, como ele está pedindo isso. Aqui é muito mais fácil jogar para centímetro, você vai andar para frente. Aqui, se jogar para trás, você vai ter mais casas decimais, a sua resposta é um número inteiro. Então, é muito melhor jogar metro para centímetro. Com isso, teremos que deslocar uma, duas casas, ou seja, multiplicar por 100. Só que nós não podemos fazer isso só em um número. Mexendo em uma fração, tem que fazer o numerador e o denominador. Multiplicando por 100, então 42 vai virar 4.200 centímetros. Agora está tudo em centímetro. Agora você tem que fazer o quê? Simplificar. Toda vez que trabalhamos com fração, temos que pensar na simplificação. A resposta de uma fração é sempre simplificada. Aí observa aqui nas opções, aí é uma outra dica, um detalhe que você tem que estar sempre atentado. Olha para as opções e observa que todos eles começam com 1. Então significa que o cara simplificou isso aqui por 2,1. Para dar 1, tem que ser pelo mesmo número. Só que você vai ter que dividir o de baixo também por 2,1. E aí eu vou te dar mais uma dica, caso a divisão para você com vírgula seja mais difícil. A vírgula tem que deslocar uma casa para ela sair daqui, e aí viraria 21. Para você deslocar a vírgula uma casa, você tem que multiplicar por 2. Se você quisesse deslocar a vírgula duas casas, você teria que multiplicar por 100, 3 casas por 1.000 e assim sucessivamente. Então aqui nós vamos multiplicar o 2,1 por 100. Só que numa fração você não pode mexer só no numerador, você tem que mexer nos dois ao mesmo tempo. Para simplificar, dividindo, para ampliar a sua fração, multiplicando os dois. Então, multiplicando os dois números aqui por 10, ficamos com 21 em cima e 42.000 embaixo.
a vírgula andou uma casa aqui para frente, e aqui a vírgula também andou uma casa para frente. Ela estava aqui e ela veio para cá. Só que nisso a gente acrescenta o zerinho, porque a casa não pode ficar vazia. Simplificando agora por 21, 21 por 21 é 1, entre 2 por 21 dá 2, e esses zerinhos aqui a gente repete no final. Então, essa é a nossa resposta, portanto, a resposta é a letra E. Questão 6. Nesse caso aqui, como a gente tem uma questão com gráfico, um pequeno texto aqui embaixo, eu não vou nem começar só aqui no finalzinho da pergunta. A gente pode começar aqui, a gente já forma um contexto aqui e ver se precisa lá em cima. Em reunião entre o governador do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com a maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Bom, aqui falou de investimento extra, que é isso que ele está perguntando. Vamos sintetizar então. A pergunta é, qual município receberá o investimento extra? É isso que eu quero saber. Já lemos aqui que foi acordado que o município com a maior taxa de urbanização receberá um investimento extra. Então, resumindo isso aqui, quem vai receber o investimento extra? O município que tiver a maior taxa de urbanização. Como é calculada essa taxa? Então, vamos ter que ler o texto para a gente saber. Só olhando para o gráfico a gente não consegue responder. Então, nesse caso, temos que ir lá em cima. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão. Opa, o cara falou em razão, você tem que pensar em fração. Já sabe que vai ter que montar uma fração. Razão entre população urbana e a população total do município. E ele põe aqui o que é essa população total, né? Por isso está dentro de um parênteses para explicar o que foi dito antes. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Então, resumindo, o que nós queremos é a razão entre a população urbana e a população total, sendo que a total é a soma da urbana com a rural. Então, vamos olhar para o gráfico para ver. Então, na nossa fração aqui, vamos ao município 1. Quem é a população urbana do município 1? Aqui está faltando um númerozinho, mas aqui também é 1, 2, 3, 4, 5, como aqui, tá? População urbana, 8.000. Quem é a população total do município 1? A total é a soma da urbana com a rural. Então, teria que somar 8.000 com 4.000. Então, como é que fica a fração do município 1? População urbana dividido pela população total, que é a soma da urbana com a rural. Somando, deu isso aqui. Como não deu uma divisão exata, vou deixar aqui e vou ver o que vai acontecer com as outras frações, porque já vimos que como nós vamos ter que analisar cada município, nós temos aqui uma questão de comparação de frações, assim como aconteceu nas questões iniciais da nossa apostila. Se você não assistiu a outra aula, que vai da questão 1 até a 4, ali tem 3 questões que falam exatamente desse assunto, comparação de frações, e cada uma foi resolvida de uma forma diferente, porque depende de como você vai olhar aquela questão. Por isso é importante você ter um leque amplo de conhecimento, porque aí você vê qual o método mais fácil para resolver determinada questão. Então lá a gente viu alguns métodos diferentes. Então vamos deixar a fração assim para a gente ver o que vai acontecer lá na frente. Município 2 vai ficar com 10 sobre 18, você analisando aqui, ó, 10 e 10 mais 8, 18. Município 3, aqui tem 11, e aí 11 com mais 5 vai dar 17. Município 4, 18 sobre 28, município 5, 17 sobre 29. Agora vamos observar as frações resultantes. Temos que saber qual é a maior taxa, ou seja, temos que saber qual é a maior razão, a maior fração. Nesse caso aqui, olha, não dá para a gente igualar os numeradores, porque eles são bem complexos de fazer a conta, né? São difíceis. Não dá para igualar os numeradores, ó, tem número misto na história, que é o 11 e o 17. Também não é tão fácil de igualar os numeradores, como vimos na questão lá na outra aula. Também não dá para a gente usar a porcentagem, como a gente usou na questão anterior lá da outra aula. Então, a forma mais fácil de resolver isso aqui é realmente achando o número decimal correspondente. Para isso, você tem que dividir. 8 dividido por 12, que você vai encontrar aproximadamente 0,66. O outro 0,5. Aqui eu nem coloquei a segunda casa decimal, porque esse aqui é 5, já é menor do que esse, eu quero maior, então nem precisava da segunda casa decimal. Aqui eu comecei com a segunda casa porque eu gosto de um empate, então é importante a gente botar até a segunda casa. Aqui deu 0,68,
Então, se eu parasse na primeira casa, ia dar empate, então precisava da segunda casa. O próximo 0,64 e o próximo 0,5. Então, o maior é o 0,68. Nesse caso, tínhamos que encontrar o decimal. Logo, a resposta correta é a letra C. Questão número 7. Gente, essa questão é lindíssima. Um pouco mais complexa na resolução. Claro, eu sou suspeita, mas que eu acho muito lindo. Exatamente pelo seu desenvolvimento. Vamos acompanhar. Vou ler aqui embaixo, embora a pergunta esteja só no finalzinho, mas só para a gente já criar, né, um contexto, já que tem uma figura. Vamos ler aqui. Considere que AC é 7 quintos de BD e que L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Qual deve ser o menor valor da razão L sobre BD para que uma bandeja tenha a capacidade de portar exatamente 4 copos de uma só vez? Então, vamos resumir a nossa pergunta. Ele quer saber o menor, prestem atenção nisso, tá, gente? Quando vem palavra menor, palavra maior, tem que ter muita atenção. Valor da razão L sobre BD. Razão, você sabe que tem que pensar numa fração. E ele já montou a fração para você, exatamente o que você quer, que é o menor valor da razão L sobre BD, para que a bandeja tenha exatamente 4 copos. Aqui nós vimos informações importantes também, então vamos lá. Considere que AC é igual a 7 quintos de BD e que L é a medida de um dos lados da bandeja. Mais uma informação também. E aí voltamos à pergunta. Vimos que é uma questão um pouco complexa, então vamos ler aqui em cima, pode ser que tenha alguma informação importante, já que é uma questão mais complexa, isso aqui é pequenininho, vale a pena a gente ler. Um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com bases quadradas. Olha que informação importante, né? Porque toda vez que se fala quadrado em matemática, é uma informação importante. Significa que todos os lados são iguais. Aqui, quando ele fala que L é o lado da bandeja, se ele não fala que ela é quadrada, como é que eu vou saber qual é o outro lado da bandeja? Então, ele precisava dessa informação. Então, é uma informação importante. Vou colocar ela aqui. Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura. Então, resumindo a nossa questão, eu quero a razão L sobre BD, a bandeja terá 4 copos, ele me dá essas duas informações aqui e diz que as bandejas são quadradas. Então, toda a informação do meu problema está aqui. Vamos agora relacionar isso com a figura que nós temos, porque nós queremos saber o que, gente? A relação entre o lado da bandeja e o pé do copo. Repara que BD, aqui ó, é o pé do copo. E L é o lado da bandeja onde esse copo vai estar. Além disso, ele dá uma relação aqui ó, entre AC, o que é AC? AC é esse pedacinho aqui do copo. E BD. Repara que AC é menor do que BD. AC é uma parte de BD. Se você botar uma linha aqui, eu vou colocar só para que vocês possam visualizar. Repara, ó, o AC ele é maior do que o BD, ok? Então, agora vamos fazer uma relação com isso aqui. Para você conseguisse relacionar bem essas medidas, você precisava imaginar e teria que ter uma visão espacial da figura para você conseguir conciliar essas informações. Você tem que imaginar alguma coisa nesse sentido. Uma bandeja quadrada e os 4 copos aqui. Aí você poderia dizer, mas esses copos poderiam estar espalhados na bandeja? A gente não sabe o tamanho da bandeja. Eles poderiam estar espalhados, não nessa forma que eu coloquei. Porém, você tinha que atentar que ele pede a menor razão. Se ele quer o menor valor, a gente tinha que ter a bandeja menor possível, para que essa razão entre o pé do copo e o lado da bandeja seja a menor possível. A bandeja tem que ser o menor possível. E para que essa bandeja seja o menor possível, portando exatamente 4 copos, é necessário que a bandeja estivesse aqui, ó, com o pé do copo tangenciando, como a gente fala, né? Olha, pode ver que em todos os pedaços o pé do copo está tocando aqui bem na margenzinha da nossa bandeja. Bom, então imaginando essa figura, você teria que agora botar essas informações lá. O que é L? L é o lado da bandeja. Se a minha bandeja é quadrada, significa que todos os lados pedem L. Agora eu tenho que relacionar o pé do copo, que é BD, com L, para que entre na minha conta aqui. Repara que aqui é uma igualdade, né? Porque isso aqui vai ser igual a alguma coisa. Ou seja, eu tenho aqui uma equação, porque aqui vai dar uma igualdade. Então, eu tenho que colocar essas duas coisas na mesma equação. Então, eu tenho que transformar isso numa igualdade para que eu possa unir essas duas informações. Então, vamos ver o que a gente vai pensar aqui.
Aqui nós temos que esse pedacinho, eu vou pôr aqui para que vocês possam enxergar. Ó, BD é esse pedacinho. Assim como do outro lado, você também tem o pedacinho BD. Então, um BD com mais esse outro BD já dá uma parte do L, que é o tamanho dessa bandeja. Bem, se você colocar aqui o BD e colocar esse pedacinho aqui também como BD, vai ter como associar com o L, porque vai faltar essa medida aqui do meio. A gente não sabe quanto mede essa medida do meio. Aí entra na história o AC. Por isso ele está colocando o AC em função de BD, não é à toa, né? Então, esse AC ele vai entrar na história de que forma? Esse AC ele vai daqui até aqui, que é exatamente o meiozinho aqui. Vou pôr uma linha também para ficar fácil de você visualizar, né? Então, a medida do AC, para lá e para cá, é o encontro exatamente aqui nesse meiozinho. Então, esse pedacinho todo aqui, ele é igual a esse pedacinho todo. Então, vou pôr a medida, ó. Esse pedacinho todo, que é o AC, é a mesma medida do lado de lá, que também é o AC. Então, o que você tem aqui? Aqui embaixo, projetando essa medida lá embaixo, você tem a mesma medida AC. Então, trazendo essa projeção para cá, você tem a medida do AC. Do outro lado, a mesma coisa, a medida do AC. Você tinha que ter este raciocínio. Inclusive, tem uma outra questão do Enem, com esse mesmo copo, com esse mesmo raciocínio, que caiu, acho que em 2017. Juntando agora essas informações, a gente consegue relacionar o BD com o L de que forma? Se você somar todos esses pedacinhos aqui, vai dar o tamanho da bandeja, concorda? Como nós não sabemos o tamanho desses pedacinhos, vamos deixar indicado pelas letras. Então, nós temos duas vezes esse pedacinho BD e temos duas vezes o tamanho do pedaço AC. Então, vamos jogar isso na escrita. Duas vezes o tamanho do BD, as duas vezes o tamanho do AC, dá exatamente L, que é o lado da bandeja. Agora, o que nós temos que pensar aqui? Já tenho BD e L na mesma igualdade. Preciso chegar a este formato. Só que nesta resposta, que é um número, não tem o AC. Ou seja, o AC precisa sumir da história. Como que a gente some com uma letra da história? No caso aqui, gente, AC é uma medida única, né? Que é o tamanho do segmento. Eu poderia ter aqui 2x mais 2y, tá? Podia ser uma letra só. É que AC é a medida do segmento. Como que eu consigo substituir, tirar um valor da minha conta? Substituindo ele por outro valor. Então, eu preciso do valor do AC para que ele saia dessa conta, que só pode ficar BD e L. E para que fique só BD e L, o AC tem que estar em função ou de BD ou de L, para que fique na minha história BD e L. E o que o cara dá para gente? Que o AC está em função do BD. Então, no lugar de AC, vamos colocar 7/5 de BD, que é o valor que foi dado para o AC. Temos aqui uma multiplicação com fração. Como é que fazemos isso? Numerador vezes numerador, vezes 7, que dá 14. E denominador vezes denominador, porque embaixo do 2 não tem nada, é 1. Então, fica 1 vezes 5. E o resultado fica 12 quintos. Repetimos todo o restante. Resolvemos só essa multiplicação. Então, 2 vezes 7, 14. E 1 vezes 5, 5. Agora nós temos que resolver essa conta. Repara que o AC sumiu, ficamos só com BD e L. Temos que juntar isso tudo aqui para chegar a este formato. Então, primeiro nós temos que juntar essas duas informações para virar uma só. É como se fosse 2x mais 14 quinto x. Eu tenho que juntar x com x para virar um termo só. Então, juntando 2 com 14 quintos, nós temos 3 formas, pelo menos, de fazer essa conta. Eu vou botar aqui na nuvenzinha qual deveria ser o seu pensamento, é aquilo que eu falo, né? Vou mostrar para vocês 3 formas diferentes para que você tenha um leque amplo de informações e aí você usa a informação que você achar mais fácil. Vamos ver a primeira forma, então. Número misto, é isso que nós temos aqui, tá? 2 mais 14 quintos, que é o que nós temos que juntar. Então, 2 mais 14 quintos, o processo, né? O macete que se usa seria o seguinte, porque aqui como é uma soma de frações com denominadores diferentes, aqui embaixo de 1, você teria que fazer o MMC de 1 e 5. E o MMC de 1 e 5 é 5. Por isso a gente repete o número que está aqui, mas na verdade é porque é o MMC entre 1 e 5. E aí nós fazemos o processo direto, que seria 5 vezes 2 mais 14. Se aqui fosse menos, iria diminuir.
Então, ó, 5 vezes 2 mais 14. Vai dar 24 quintos. Então, essa seria a primeira forma da gente fazer. A forma da gente resolver esse número misto seria da seguinte forma. 2 inteiros mais 14 quintos. O que significa esses 2 inteiros? Isso é um pensamento que a gente já viu também em questões lá na apostila de conjuntos. O 2 inteiros significa o seguinte: eu parti o bolo em 5 e comi as 5 partes, ou seja, eu comi um bolo inteiro. Por que 5? Porque aqui o denominador é 5 e quem manda é sempre a fração que está no estudo. Vai ser 5 quintos, um bolo. O outro bolo eu parti em 5 e também comi 5 partes. Eu comi 2 bolos inteiros mais 14 quintos. Eu transformei todo mundo em denominadores iguais. Eu posso juntar 5 mais 5, 10, com mais 4, 24. É uma outra forma de chegar à mesma resposta. Outra forma de resolver esse número misto seria da seguinte forma. Transformar essa fração em número decimal, visto que dá um decimal exato. Se desse uma dízima, aí ficaria mais complicado. Visto que dá um decimal exato. 2 mais 2,8 dá 4,8. Como a resposta está em fração, você transformaria isso aqui, é 4,8 décimos, né? Então, são 48 décimos. Uma casa depois da vírgula, um zerinho. E simplificando isso aqui por 2, é 24 quintos. 3 caminhos para chegar à mesma resposta, ampliando o seu leque. Então, vamos lá. Juntando isso daqui, vai dar 24 quintos PD sobre L. Você, de repente, vai parar a conta aqui, porque já viu que vai dar 24 quintos. Mas só para finalizar, como é que a gente chega neste formato? Que é L dividido por PD. Repara que o PD aqui está multiplicando. Ele passa para o outro lado, dividindo. E aí fica no formato que o cara pediu. Portanto, a resposta é a letra B. Não é uma questão linda? Muito bonita, né? Questão número 8. Começando pela pergunta. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Então, ele pede a diferença entre as razões. Então, o que significa diferença em matemática? Eu costumo dizer que são as palavrinhas mágicas da matemática. Assim como tem as palavrinhas mágicas da educação, temos as palavrinhas mágicas da matemática e precisamos saber o significado. Então, quando fala em diferença, está falando em subtração. Assim como o quociente fala de divisão, o produto é multiplicação e a soma é a adição, esse é o mais fácil. E quando o cara fala em razão, você tem que pensar sempre em montar uma fração. Então, ele quer a diferença, razões, a altura da coluna B pela coluna A no gráfico 1 e 2. Então, eu vou trabalhar com o gráfico 1 e 2. Então, ele está pedindo a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A. Então, vamos lá no gráfico 1. Gráfico 1, a altura da coluna B, você vai olhar aqui, a altura 1, 2, 3. E aqui a coluna A, você vai ver que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a altura é 7, vai ficar 3 sétimos. E quando nós formos olhar aqui, você tinha que ter muito cuidado. Porque, veja bem, aqui é porcentagem de eleitores. Então, eu não poderia pegar 30 e aqui 70. Porque isso aqui é a porcentagem de eleitores, mas ele quer a razão entre a altura da coluna. Isso era uma pegadinha. Assim como aqui. Se você for olhar por aqui, você vai ver que aqui também é 30 e aqui também é 70. Então, se você usar esse número aqui como referência, vai dar igual para os dois. E aí a sua resposta daria 0. Então, aqui eu quero a altura da coluna. Essa coluna aqui, ela subiu um espaço. Então, a altura dela é de 1. E aqui a altura subiu 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, a altura daqui é 5. Logo, a fração é 1 quinto. E aí, agora nós temos uma subtração de frações com denominadores diferentes. Como que a gente resolve isso? Iguala os denominadores, no caso aqui, uma dica. 7 e 5 são números primos. O que é número primo? São aqueles que têm apenas 2 divisores. 1 e ele mesmo. Então, se o cara só divide por 1 e por ele mesmo, ele é chamado de número primo. É o caso do 3, do 5, do 7, do 11, do 13 e assim vai. Então, quando os dois denominadores são primos, o MMC é exatamente o produto entre eles. No caso aqui, 7 vezes 5, 35. E também você poderia usar o tal chamado método borboleta, que é quando você tem apenas duas frações, que você multiplica esses dois números, que vai dar o resultado do MMC,
e depois faz a multiplicação cruzada. Vamos ver isso. Então, o MMC vai dar 35. Então, a nossa subtração vai ficar assim. 35 nos denominadores e aqui em cima. Por que que deu 15? Porque se aqui de 7 virou 35, é porque o 7 foi multiplicado por alguém. 7 vezes quanto que deu 35? 5. Então, o de cima tem que ser multiplicado pelo mesmo número. 3 vezes 5, 15. Porque eu não posso mexer na fração só em um termo. Tem sempre que ser nos dois pelo mesmo número. A mesma coisa aqui. Se o 5 virou 35, é porque multiplicou por 7. Logo, 1 vezes 7, 7. O que seria o método borboleta? 7 vezes 5 deu 35. E você multiplica cruzado. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 1, 7. Isso é chamado de método borboleta, porque multiplica cruzado. E agora que os denominadores estão iguais, repetimos o denominador, 35, e subtraímos os numeradores. Então, vai dar 8 sobre 35. Logo, a nossa resposta é a letra E. E para terminar, vamos corrigir a questão 9, porque as próximas questões elas são todas de escala. Então, depois vou estar fazendo uma outra aula explicando o que é escala e corrigindo as questões específicas de escala. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é D. Bom, então ele está pedindo, o resumo da pergunta é a densidade demográfica, uma razão especial que vimos na aula anterior. Se você não assistiu à primeira aula sobre razão, vê lá, onde a gente vê as razões especiais, como a densidade demográfica. E elas têm uma fórmula. Nessa questão aqui, o cara foi maneiro, ele deu para você a fórmula. Porque quando ele fala habitantes por quilômetro quadrado, lembra das nossas palavrinhas mágicas da razão? Também falei lá na primeira aula de razão. A, cada, por, em, para. Toda vez que usa essas palavrinhas relacionando duas grandezas, isso é uma razão. Então, ele já fala habitantes por quilômetro quadrado. Mas se ele não tivesse dado isso aqui, você tinha que saber o que é densidade demográfica. É esta razão, nesta ordem. Então, precisamos saber quantos são os habitantes e quantos são os quilômetros quadrados ocupados. Vamos ao texto. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Paramos nesse pontinho e vamos sintetizar. Olha a importância de você ler a pergunta. Se você leu a pergunta, você já sabe o que você quer, que são os habitantes e a área ocupada. O resto do texto não serve para nada. Agora, se você não lê a pergunta, você vai ler esse texto todinho, chegou lá embaixo, você não sabe o que leu lá em cima, vai ter que ler 3 vezes. Isso não pode acontecer no Enem. Bom, então, o número de habitantes, 20 milhões de brasileiros e região coberta de 800 mil. E aí é só simplificarmos, cortamos os zerinhos, sobra 200 dividido por 8, que vai dar 25. Bem simples, né? Agora eu quero aproveitar o gancho da questão para fazer um comentário. Essa questão, a gente escreveu todos os zerinhos dela, mas nós poderíamos trabalhar com ela em forma de potência para não ter que escrever tantos zeros. A resposta também poderia ser, né, de algum formato de potência. Então vamos relembrar uma nuvenzinha lá das primeiras aulas de conjuntos, que vem a representação em potência de 10. Milhares, 10 elevado a 3, milhões, 10 elevado a 6, bilhões, 10 elevado a 9. Então, como eu escreveria esse número para não ter que escrever esse monte de zero? 20 milhões. Milhões é 10 elevado a 6. Mas eu já tenho um zerinho aqui do 20. Então, fica 20 vezes 10 elevado a 7. 800 mil. Mil é 10 elevado a 3. Como já tem dois zerinhos do 800, ficaria 8 vezes 10 elevado a 5. Repara, aqui tem 7 zerinhos, aqui tem 5 zerinhos. E aí a gente simplificaria essa expressão, onde você teria aqui, ó, divisão de potência com a mesma base. A base é 10. E o que a gente faz? Repete a base e diminui os expoentes, né? Divisão, diminui os expoentes. Então, ficaria 7 menos 5, ou seja, dos 7 zerinhos, você vai cortar 5. Não foi o que aconteceu aqui? A gente não cortou 5 zerinhos de cima com 5 zerinhos de baixo? Então, sobraram quantos zerinhos em cima? 2. Na verdade, sobraria 2 vezes 10 elevado a 2. E isso aqui significam 2 zerinhos. Então, 2 vezes 10 elevado a 2 é o mesmo que 2 vezes 100. Logo,